O canal Concepção em Montagem espera que todos estejam bem, realizando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde para frearmos o contágio do novo coronavírus. Lave sempre que possível suas mãos, mantenham-se isolados, evitando sair de casa desnecessariamente e fazendo uso de máscara da maneira correta quando precisar se deslocar. Agora, se você exerce uma atividade considerada essencial para o bom funcionamento da sociedade e não pode estar em quarentena, conte com o nosso agradecimento pelo seu trabalho e coragem, mas cuide-se. Você é muito importante e cada vida conta. A gente vai restringir espaço, vai restringir entrada, porque tem agora no Brasil, puxado pelo Museu da Manhã, tem essas coisas, esses museus que lotam e enchem de gente, e a gente teve um 2019 lotado e tal. E aí isso é contra a lógica de abertura deles, né? Porque o que justifica, por exemplo, o Museu do Amanhã é o fato de que ele tem centenas de milhares de visitas por ano e agora não vai dar mais, entendeu? E aí você tem aquele prédio monumental, tu vai ter que restringir as visitas, não por causa do cuidado com o acervo, porque lá não tem acervo, e sim por causa do cuidado com as pessoas, entende? E óbvio que a gente sempre devia conjugar o cuidado com as pessoas e o cuidado com o acervo, mas não é o caso E aí, então, eu acho que, quando eu te perguntei esse negócio da pandemia, eu acho que para a tese dá uma reflexão perfeita nesse sentido de discutir mesmo a gestão de risco do patrimônio é legal, material e tudo mais, mas, como tu disse, sem público não tem patrimônio, e aí, entendeu? A gente está num momento é um momento de divisão de águas mesmo, assim. E aí, por isso que eu te perguntei nesse lance da pandemia, porque eu acho que teu trabalho vai ser referência daqui a pouco, entendeu? Tem Como falam aqui. Mas tem muito sentido por conta disso, assim. Falou, tá vivendo um momento histórico, é verdade. Sim. E tu tá no meio, nós estamos no meio desse momento histórico divisor de águas, entende? Então, assim, o que a gente conseguir prever, a gente joga para o mundo vindouro algo muito... Enfim, a gente pode produzir para o mundo que está por vir, assim, se a gente conseguir prever. E aí, por isso que eu fiquei mega curioso, mas depois eu vou ler o teu trabalho, sem dúvida alguma. É que, na verdade, o que acontece, Matheus? Nessa parte da gestão de riscos, a gente nunca teve que se preocupar com pessoas nesse sentido que a gente está tendo que se preocupar hoje em dia. A gente sempre se preocupou com pessoas desenvolvendo os planos de emergência. Né? Para que servem os planos de emergência? Caso ocorra algum sinistro no museu, um incêndio, uma inundação, um terremoto, enfim, né? A gente tem, então, um plano elaborado para evacuação de pessoas, em primeiro lugar, que aí sim, a gente se preocupa primeiramente com as pessoas, mas também com as principais obras que a gente tem no nosso museu, né? Com o nosso acervo mais importante e que a gente considera que tenha mais valor, não só econômico, mas principalmente cultural, né? Então, a gente sempre se preocupou quem estuda patrimônio cultural e essa parte da conservação, com a preservação do patrimônio cultural e com as pessoas nesse sentido, né? Caso tenha algum incidente dentro da instituição, como eu farei a evacuação, que aí entra, então, o plano de emergência, o contato com o corpo de bombeiros, defesa civil, etc., né? Neste caso da pandemia, é uma situação totalmente nova. A gente nunca precisou se preocupar com pessoas perto de pessoas. A gente se preocupava com aglomeração de pessoas, por quê? Porque elas estão respirando. Quanto mais elas respiram, mais umidade eu tenho dentro da minha sala de exposição, né? Também aumenta a temperatura e isso descontrola todo o meu plano de conservação preventiva. Então, era esse único, e também, claro, por causa desse plano de emergência, que por questões de evacuação, então, tem um número X de pessoas que podem estar dentro do meu museu, etc., né, para a gente ter esse controle, que segue uma série de normativas, né, isso ninguém inventa da sua cabeça, tem normativas que
que fazem com que a gente saiba, então, quantos metros quadrados no museu, quantas pessoas podem ter, e também os conservadores restauradores, que dependendo da obra que esteja dentro da sala, mesmo que a normativa permita, sei lá, 10 para uma determinada sala, o conservador restaurador vai dizer que ali só podem 3, né, por essas questões que eu já comentei. E no museu, eu não sei como que a gente vai... Eu acho que o museu, o impacto, principalmente, vai ser nessa parte da reflexão mesmo, né, de como as pessoas vão valorizar, talvez mais, o patrimônio, perdão, e como a gente vai, de repente, interagir melhor com isso que a gente tem, né, e... Enfim, se seguir essa pandemia, claro, né, vamos ter que respeitar. Aqui em Sevilha, como eu disse para vocês, os equipamentos culturais, teoricamente, vão abrir, só que também com um número bem reduzido de pessoas, né, uma média de 30% do número padrão, e, enfim, vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. Agora, como isso vai entrar na tese, eu realmente ainda não... Penso que vai entrar mais com essa parte da reflexão mesmo, do que propriamente da parte técnica da gestão de riscos, porque é isso, né? Por mais que a gente tenha que cuidar das pessoas, a gente pensa nelas mais no plano de emergência, na parte de evacuação, do que propriamente na... Mas isso que tu comentou da Muna, de diminuir o número de pantufas e tal, né? É bem interessante para ter um controle, né? De quem entra, enfim. Deixa eu te dar um exemplo, que é uma das coisas que a gente está vivendo aqui, que eu percebi assim 20 dias depois. O museu fechou e o home office em casa, lidando com material para internet, escrever artigo, produção dentro do que a gente consegue fazer de casa. Aí em algum momento me ocorreu que a gente está em Pelotas, é uma cidade altamente úmida e tudo mais, o prédio que eu trabalho é um prédio do século XIX, e eu pensei, gente, não tem ninguém indo lá, entende? As janelas não estão sendo abertas, não tem circulação de ar, as coisas vão começar a mofar. Entende? A gente vai ter que passar a pensar sobre o risco de não ir ninguém no museu, entendeu? Sim. Para lidar com essas pequenas manutenções. Claro. Que a gente, eu tenho até orgulho de dizer isso, o IFAM paulatinamente nos visita, faz avaliações do prédio, e ele diz que o nosso prédio é o melhor conservado dos 3 ali do conjunto. E ele é melhor conservado dos 3 do conjunto. Né? O da UFPEL, isso. E ele é o melhor conservado, inclusive por conta da manutenção que a gente faz, o fato de estarmos lá e tudo mais. E aí eu pensei, meu Deus, um mês depois, daqui a pouco as coisas vão mofar lá dentro, entendeu? E aí é basicamente isso, é o risco de não estar ninguém lá, é um risco, imagina. Sim. Enfim, eu adorei, muito obrigado de novo, eu achei demais. Só para completar isso que você está dizendo, tem uma diferença bem grande, né, desse prédio que vocês ocupam e os outros 2 prédios que também são considerados patrimônio, né, que esse prédio ele está ocupado por investigadores, né, por pessoas que são acadêmicos, que têm conhecimento, que sabem como gerir, né, um prédio histórico. Os outros 2 prédios, enfim, deveria ter gente capacitada e tudo, mas não é o mesmo comprometimento, né? Porque como vocês trabalham com investigação e são dessa área, né, da museologia, tem enfim, uma expertise muito maior nesse campo. Então, é complicado. Os outros 2 é uma pena, né? Porque são prédios lindos. Mas eu que agradeço, então, o convite de vocês, estou à disposição aqui para o que vocês precisarem, enfim, tem alguma dúvida até sobre essa parte museológica, enfim, estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. E isso, né, torcendo para que as coisas melhorem, para que fiquem todos bem e para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Ela vai sim. Hein? Quando é que tu pretende voltar? Quando é que tá programada a tua volta? Se tá programada, enfim. Vamos ver como vai ser, né? Porque agora o meu doutorado ele termina só em 2021, então eu não pretendo voltar até o final do doutorado. E
claro, eu estou fazendo doutorado para tentar uma vaga para a universidade, né? Para isso que as pessoas fazem doutorado, para tentar uma vaga como professor. E vamos ver se surgir alguma oportunidade, porque eu também sou da área da conservação e restauração. A gente sabe que são poucas universidades aí no Brasil que têm o curso, né? E, enfim, agora também estão suspensos todos os concursos, né? E a gente sabe também esse desastre que está sendo esse governo para a educação e para a cultura, e, enfim, até mesmo para o IFAM, né, que estão colocando pessoas que não têm formação nenhuma, enfim, para ocupar cargos bem representativos, né? Então, o cenário, assim, neste momento, para mim, é um pouco triste, porque eu não vejo possibilidade de emprego na minha área, né? Então, enfim, como eu estou tendo essa oportunidade aqui, eu vou ficando e vamos ver. Em 2021 eu gosto muito do Brasil, adoro meu país, enfim, quero muito voltar. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Porque também se eu tiver alguma oportunidade aqui e não tiver nenhuma no Brasil, vamos ver como vai ser. Mas eu espero que sim, que as coisas melhorem e que eu consiga voltar em seguida para fazer o que eu estou me qualificando aqui, né? Dar esse... Enfim, mas se eu não voltar também para dar aulas, pretendo voltar para dar workshop, para passar toda essa experiência que eu estou tendo. A minha família segue morando aí em Pelotas, então, né? Compartilhar tudo isso que eu acho que é importante também a gente dar esse retorno, né, para o nosso país e, enfim, dar esse retorno sem cobrar nada e vamos ver como é que vai ser. Por isso que eu digo, estou à disposição aqui para que vocês precisarem, tenham o meu contato, manda mensagem, o que eu puder, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter a gente tem que se fortalecer, a gente tem que se ajudar, sabe? E Legal, sempre tem mercado para todo mundo, sempre tem mercado para todo mundo. Eu acho que essas coisas de rivalidade aí já é muito ultrapassada, sabe? Quanto mais a gente compartilha conhecimento, quanto mais a gente faz contatos, quanto mais a gente ajuda as outras pessoas, mais coisas boas vêm para a gente. Eu acredito nisso, né? É um pouco ingênuo às vezes, mas eu acho que eu não perco nada com isso e vamos ver como vai ser, né, o nosso futuro, que agora está bem incerto aqui na Espanha, está muito incerto aí no Brasil também, por toda essa crise econômica que a gente está vivendo. Olha só, me ocorreu uma coisa aqui. A gente já se conhece faz uns bons anos, né? Mas eu lembro quando a gente entrou junto para o curso de conservação e restauro, né? Eu, por alguns motivos, não segui adiante, tu continuou e hoje está aí no doutorado, né? Coisa que me deixa muito feliz, né? Mas como tu é conservadora restauradora, tu sabe bem que muitos museus nem museólogo tem. Muitos até gostariam de ter, né? E não tem recursos para ter um museólogo, né? Quiçá um conservador restaurador, que também faz muita falta. Sim. Porque há uma confusão... Bem regulamentado, né? Então, imagina. Eu até gostaria de aproveitar a tua presença aqui, porque a gente teve com o professor Diego esses dias, conversando com a gente, e ele fez questão de frisar a diferença entre museu e museologia, que para o senso comum é a mesma coisa e não é, né? Claro. E não estão necessariamente ligados, né? O conservador restaurador, são duas coisas que eu quero te perguntar. Por que é tão importante um conservador restaurador no museu, né? E eu não estou dizendo que é imprescindível, estou dizendo por que é importante, né? E agora, e tu sabe que está sendo prevista uma bancarrota mundial na economia. E a gente sabe que a área da cultura, a área com a qual nós trabalhamos, é a que mais sofre, é de onde mais se tira recursos, se deixa de investir. E comparando com o fato de que já não se costuma abrir tantas oportunidades de trabalho para conservadores restauradores. Como é que tu vê essas questões? São bem preocupantes. Por isso que eu estava comentando com vocês naquela hora que, na verdade, não sei como será daqui para frente, né?
vou terminar meu doutorado, mais ou menos quando eu estava no meu mestrado. Começar um doutorado era praticamente certo que eu teria uma vaga como professora universitária, né? Não sei quando, mas tu tem um doutorado, tu tem o título, tu faz qualquer concurso, claro que tu tem que ser uma pessoa capacitada também, né? Para passar por todo concurso, mas enfim, só acho que ter um doutorado já é uma titulação que te dá quase uma te deixa mais tranquila, né? Te tranquiliza porque tu sabe que tu está fazendo a tua formação e tu vai colher os frutos dessa formação. De uns anos para cá, esse cenário vem mudando bastante, principalmente no Brasil, né? Por todas as questões que a gente já conhece, de troca de governo, enfim, né? E retirada de recursos da educação e da cultura e essa desvalorização que a gente realmente está sofrendo aí no Brasil, né? Então, eu não sei como vai ser, ou a gente muda essa mentalidade social, porque também esse é um problema, né, social, né? Ou as coisas vão complicar bastante, porque a gente já teve um exemplo claro disso com o incêndio do Museu Nacional, né, do Rio de Janeiro, que vimos, então, pessoas da nossa sociedade doando dinheiro para Notre Dame e ninguém não, mas valores significativos, né, como foi, e não doando esses valores significativos para o nosso Museu Nacional, que também passou pelo que passou, que a gente sabe, por falta também de recursos, né. A profissão do conservador restaurador, ela é muito importante dentro do museu, porque a gente faz a conservação, né, preservação, então, do espólio que tem dentro do museu. Então, a gente conhece a tipologia do acervo, a gente conhece os materiais, a gente conhece principalmente a interação entre eles, o que isso pode causar ou não, né? A gente conhece, então, condições ambientais, né? E uma série de questões e como fazer os tratamentos também de conservação adequados, porque para tudo isso a gente precisa de uma especialização, que, claro, dentro do curso a gente tem uma formação completa, mas depois, quando tu vai trabalhar mesmo como conservador ou restaurador, tu vai ter que te especializar, porque são metodologias muito complexas, cada caso é um caso, cada obra é uma obra, tem uma infinidade de materiais que tu tem que conhecer, de física, de química, de biologia, né, para poder exercer essa disciplina. E é bem complexo, porque a gente vê hoje em dia que as pessoas, infelizmente, elas não têm essa formação, né? Elas têm uma formação mais empírica, né? De ter que aprender com o dia a dia. Quem trabalha em museu e trabalha com a conservação, os mais antigos tiveram que aprender como fazer essa manutenção, porque não tinha quem fizesse. E hoje em dia, quem é da área da conservação, restauração, tem muito problema em entrar no mercado de trabalho porque realmente não tem vagas, né? Então, a gente vê aí concurso do IFAM, concurso para esses órgãos e não abrem vaga para conservador e restaurador. Quando abre é uma vaga e também deixam todo mundo se inscrever. Então, pode se inscrever arquiteto, pode se inscrever artista visual, pode se inscrever museólogo para uma vaga de conservador e restaurador. Então, é bem complexo, né? Porque enfim, estamos cansados de ver obras se deteriorando por intervenções mal feitas. A última coisa que a gente quer para uma obra é a restauração, porque ela é muito complexa, porque ela pode também mudar a aparência do bem, mudar o valor, enfim. Tem uma série de questões aí que são bem complexas, inclusive como a sociedade conhece aquela obra, né? Até na retirada de um verniz, de uma pintura, enfim, isso vai mudar as cores, muitas vezes, da pintura, e tem que ver se realmente está oxidado, está comprometendo a obra, ou se é só por estética, porque hoje em dia as novas linhas da restauração também já falam que a gente não pode fazer uma restauração só pela estética da obra, claro,
que também não interfira na fruição da obra, né? Então, enfim, são questões infinitas que a gente tem que levar em consideração, principalmente como a sociedade também vê essa obra, né? E como ela interage com esse patrimônio, e que são bem complexas e que, infelizmente, a gente não está tendo essa oportunidade de entrar no mercado de trabalho, porque quando tem essas vagas, esses concursos geralmente não tem vaga. A nossa profissão também ela não é regulamentada, existem vários processos de tentativa, né, de regulamentação da profissão, e, enfim, é uma luta constante. E isso não é ruim só para o conservador-restaurador, não é ruim para o conservador-restaurador, é ruim para o museólogo que não sabe, coitado, tem que estar fazendo esse papel, sabe, tem que estar se virando, tem que estar indo na internet procurar livros, tem que estar ligando para um conhecido de outro museu que já teve esse problema para ver como resolve, tem que estar catando colegas e amigos que são conservadores, restauradores para ver como sai, né? Porque o que acontece, as pessoas não sabem, mas os museólogos e quem trabalha em museu tem uma responsabilidade legal com essas obras. Então, qualquer coisa que aconteça no acervo, esses profissionais eles respondem legalmente. Então, é bem complicado, porque é um peso muito grande para esses profissionais que trabalham em museu e que estão desamparados, e para quem é da área da conservação e restauração também, porque, enfim, a gente não consegue entrar no mercado de trabalho, sabe? Até mesmo quando tem licitações e coisas assim para fazer restaurações, geralmente entram arquitetos e pessoas que não são tão capacitadas, não estou generalizando, né? Claro que existem muitos trabalhos bem feitos de restaurações, enfim, de pessoas que começaram também como restauradores hoje em dia e continuaram, vieram de outras áreas, continuaram a sua formação e hoje em dia são até professores universitários e que vieram, enfim, de outros campos e que são extremamente competentes. Não estou dizendo que só quem é formado que tem essa competência, né? O que eu digo que hoje em dia, enfim, com a ciência da conservação, a gente tem realmente uma série de metodologias e de instrumentos também para fazer exames, enfim, e que é necessário ter um pouco mais de conhecimento e se especializar nessa área. Então, se tu entra, por exemplo, como museólogo, dificilmente tu vai ter toda essa expertise, porque tu vai ter que fazer o trabalho de museologia também. Isso, eu acho que isso só se resolve se a sociedade começar a ter um outro pensamento para o nosso patrimônio e começar a reivindicar, né, que esse patrimônio seja melhor cuidado, que a gente não perca a nossa história, que a gente não perca a nossa memória e que, enfim, não sei como... E nós também, como eu disse antes, a gente começar a se fortalecer enquanto grupo, sabe? Não ter essa coisa de prender informação, começar a se comunicar mais, começar a criar esses laços e tentar se fortalecer como um grupo também para ver se essa situação melhora no país. Porque eu, sinceramente, não sei como resolver esse impasse. Mas assim, Michele, tô com saudade de conversar contigo, fazia muito tempo que eu não tinha o prazer de conversar contigo. Obrigado por ter aceito, ter dado esse tempo, porque afinal tu tá num fuso horário de 5 horas diferente da gente, tu deve estar o quê? Meia-noite 21 aqui agora. E nós aqui, 7h20 da noite, né? Pô, sinta-se abraçada aí, minha querida. Sucesso para ti, cuida. Eu estou muito feliz em conversar com vocês sabem que é isso, a gente às vezes não se comunica tanto também, porque as vidas vai levando cada um para um lado, mas enfim, quando a gente conversa, sabemos que somos todos amigos, que estamos todos no mesmo barco e que podemos contar uns com os outros. Eu também várias vezes conversei contigo, conversei com o Matheus, às vezes até por dúvidas, enfim, coisas da academia ou por causa do Museu do Doce lá, enfim, sempre fui muito bem recebida e também só tenho a agradecer e estou à disposição. O que vocês precisarem, estamos aqui. Muito obrigado, então. Bom descanso para ti, porque eu imagino que meia-noite 22 e eu vou dar atenção pro meu filhotinho. Obrigado, viu, Michele? Muito obrigado, te cuida e até breve. Cuidem também.